Vamos falar do desenvolvimento infantil do bebê de 6 a 9 meses e alguns macetes para turbinar o desenvolvimento deles. Olá, bem-vindos ao Desvendando, canal para quem acredita na educação como meio de transformação. Essa é a idade da dor nas costas. Isso porque o seu bebê chegou no aprendizado de agarrar e jogar as coisas. Poupa esse trabalho. É só você amarrar um cordão na cadeirinha onde ele estiver, ou no carrinho, e no brinquedo que ele estiver brincando. Assim, o próprio bebê pode reaver o brinquedinho dele. Nesse período, seu bebê costuma dormir de 11 a 15 horas. O horário de sono é muito importante no desenvolvimento do bebê. E aí, para esse momento, nada melhor do que embalar ele, cantar e contar histórias. Isso vai ajudar no desenvolvimento da memória. Ele gosta de cócegas, de ser balançado no ar, é uma verdadeira aventura. E aos 7 meses, o seu corpinho vai ficando cada vez mais firme. Lembra que é a partir dos 8 aos 9 meses que ele vai começar a engatinhar. Nessa fase também é a fase que ele começa a tentar se comunicar. E quem olha de longe acha mesmo que ele tem sucesso na missão. Ele ri, gesticula, se colocar com outro bebê é papo certo. Nessa fase a gente vai notar um predomínio da posição sentada. Ele já fica mais tempo sentado e olha, ele já começa a se impulsionar como quem vai ficar em pé. Já está tentando ganhar mais força. Se ele estiver deitado, alguns bebês já começam a tentar se arrastar. Parece uma minhoquinha tentando se esfregar no chão. Muito gostoso. Ele pode até colocar as mãos e tentar se impulsionar, mas ele ainda não suporta o peso, porque ele está trabalhando a musculatura dos braços. Também é nesse período que começa a fase da mordida. A princípio é aquela mordida para treinar a dentição. Mais para frente você vai perceber que ele começa a morder em situações de raiva. Mas calma, lembra que tudo é aprendizado. Ele ainda não tem a noção de que o outro corpo também não é dele. Então ele precisa aprender isso. Então cabe ao papai e à mamãe ensinar. Não adianta falar não porque eles não têm ainda. Pode falar porque eles vão aprender. Mas não adianta ficar forçando não, sem a inspeção. Porque eles ainda não têm a noção do que significa a palavra não. Então, quando você fala não, fecha a cara. O bebê de 8 meses. Pensa assim, o seu mundo estava fechado ali, sentado, deitado, aquele espacinho. De repente, você começa a engatinhar. Tudo que está à sua volta é novidade, você quer saber tudo, você quer conhecer tudo. E para acompanhar, a sua visão também começa a se aprimorar. Nessa idade, é bem comum que já não tenha mais traços de estrabismo. Então, caso você ainda os note, procure um pediatra. Ele também aprende a reconhecer as cores nesse período. Então, bora ajudar a estimular. Ofereça coisas bem coloridas. Nada de lilazinho, rosinha, azulzinho, cores pastéis. Explora as cores. Também é aos 8 meses que ele começa a pronunciar vogais, consoantes e até algumas sílabas, tipo da, man. Olha uma mãe saindo aí, hein? A coordenação motora das mãos começa a se aprimorar nessa fase. É aí que ele começa a ser biunidestro, nem canhoto nem destro. E aí, passando os objetos de uma mão para outra, que ele desenvolve o polegar. Vai ser muito importante na vida dele. Aos 9 meses, o seu bebê já está engatinhando e olha, às vezes engatinhando a toda velocidade. Ele adora puxar uma toalha da mesa. Ó, difícil, viu? Mas muita atenção e cuidado com esse período. É justamente nessa fase que a gente precisa proteger quinas, tomadas. Por quê? Porque é a fase da curiosidade e que ele começa a ter acesso às coisas. Então, atenção.
ele vai adorar brincar com o seu jogo de panelas, abrir os armários e brincar com o jogo de panelas. Presta atenção, se tiver lá um veneno de barata, tranca aquele armário. Hoje em dia tem vários suportes de segurança que ajudam a proteger a tomada, a porta do armário, uma quina da parede. Combinado? Vamos proteger essas crianças? Então tá. Também é nessa fase que ele começa a falar mamã, papá, distingue os familiares de pessoas estranhas, já elege um objeto como favorito, como dele. Aqui em casa foi o Zé. Meu filho amava aquele ursinho. Bom, também nessa fase que ele começa a engatinhar e olha, já começa a fazer força em uma mãozinha para levantar outra, ou seja, alongar o corpo para tentar alcançar objetos. Então, se preparando para o processo de andar. Aos poucos ele também fica de joelhos, se impulsiona para ficar em pé, mas ele não fica muito tempo nessa posição, mas já está se preparando para isso. Mas se seu filho tem 9 meses e ainda nem deu sinal de engatinhar, calma. Algumas crianças começam um processo de engatinhamento a partir dos 10 meses, de 10 a 11 meses. Então, fica tranquila, pode ser natural. Não precisa se preocupar. Outra coisa dessa fase muito interessante é que ele começa a apontar para pedir as coisas. Isso é um movimento de comunicação mais apurado. Ele também começa a comer sozinho. Então já dá para dar aquela bolachinha de maisena que ele vai segurar e vai ficar... Agora vamos para os sinais de alarme. Não se levanta sem apoio, não estende os braços, não mantém a cabeça firme e ainda não usa as mãos para brincar. Não transfere objetos de uma mão para outra, não rola e sentado fica imóvel. Ele ainda não tem tensão palmar, se engasga com facilidade e tem estrabismo. Ainda tem aqueles que não reagem aos sons. Outros sinais também é quando perde a vocalização, está apático, não reconhece os familiares. São todos sinais de que você deve procurar um pediatra, buscar um especialista. Agora vamos para a atividade? A primeira atividade de hoje eu comecei falando sobre ela. Então é só amarrar no cadeirão canecas de metal com asas, objetos que façam som para poder dar uma alegrada enquanto ele brinca. Chocalhos, certo? Agora vamos para a segunda. Nessa fase também eles começam a brincar com brinquedos de encaixe. A partir dos 7 meses já dá para aplicar essa brincadeira com eles. Mas atenção, não adianta querer dar aquele Lego que a gente compra, não vai ajudar em nada. Objetos quadrados também ainda são difíceis de compreensão para eles. Mas se você abrir a gaveta da sua cozinha, você vai ver que tem um parque inteiro ali e eles vão ficar um tempão brincando. É só pegar aquelas tapas de plástico redonda, várias, para ele brincar de encaixar uma na outra. Panela, tampa, eles adoram brincar com tampa e panela. Canecas para beber água, copos de plástico, não aquele descartável que ele pode amassar, destruir e comer um pedaço, pelo amor de Deus. Lembra de sempre pensar na segurança. A partir dos 9 meses, ele vai adorar brincar de serra-serrador. Lembra que é uma fase em que ele está começando a aprimorar palavras, então esse tipo de cantiga ajuda muito. Também aquela brincadeira do cadê? Achou! Parece boba, mas você não tem noção de como isso ajuda a aprimorar. Pega uma fraldinha, aquela fraldinha de pano mesmo que a gente usa para limpar o gorfo, faz uma limpa. Coloca em cima do rostinho dele para ficar tudo preto e quando você tirar, você vai aparecer. Você vai ver que eles adoram. Depois faça o mesmo com você. Não tem importância que ele está vendo o restante, que ele está vendo você. Ele sabe que faz parte da brincadeira e ele sabe que é uma brincadeira, o que é muito legal. A criança nessa fase adora brincar com água. Então na hora do banho, pega aqueles brinquedinhos de água, esponja, não tem o brinquedo, não tem dinheiro, pega uma esponja extra, deixa lá para ele apertar e escorrer a água. E na hora da comida, deixa uma colher extra também. Porque aí, enquanto você dá comida para ele,
Ele brinca de se dar comida. Para você é uma brincadeira, mas para ele é um aprendizado, ele está treinando o movimento. Agora, retomando, lembre-se que a criança nessa fase ainda não entende o que é a palavra não. E mesmo que ele entendesse, é uma fase em que a memória deles é muito curta. Então, acabei de ouvir não, acabei de aprender o não, mas passa um tempinho, já esqueceu. O que a gente pode fazer para ajudar essa criança a aprender mais, melhor, sem precisar ficar dando bronca, dizendo não e colocando de castigo? Institua uma rotina, porque aí ele vai perceber que aquele horário ele come, então ele não vai ficar tentando chorar, fazer birra por comida em horários esporádicos. Ele vai aprender que aquele horário é o horário de dormir, e aí ele não vai dar show porque não quer dormir. Então, institua uma rotina. Faça uma rotina certinha, em tal horário é o horário que ele dorme. Eu, como experiência própria, coloco a rotina dos meus filhos na agenda do meu celular. Toco o despertador, até eles hoje já sabem. Tocou o despertador, tá na hora de dormir, né, mãe? Tá na hora de dormir. Então, isso ajuda muito. E olha que os meus já estão com 9 e 10 anos. Mas desde bebezinhos, eles seguem a rotina. A rotina é a melhor forma de educar a criança nesse período. Tem uma dica de ouro para lidar com a criança que está engatinhando nessa fase e para ela conseguir aprender sem ficar restringindo tanto. Bom, no vídeo anterior eu ensinei vocês a fazer o quadradinho para o bebê, que era com edredom, você forra o chão, coloca lá com os brinquedos. Dessa vez você vai fechar com o sofá, isso mesmo. Fecha um quadrado com o sofá, coloca os brinquedos lá, deixa um espaço razoável para que ele consiga brincar. Depois que ele já estiver acostumado com esse espaço do sofá, você vai aumentando o quadrado, aos poucos e com segurança. Assim você tem o controle de quais tomadas estão disponíveis, o que está disponível, o que ele pode vir a se machucar ou não. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha. Tchau!